Como escolher pontos na acupuntura? Geralmente a gente vai atrás do quê? Função de ponto. Qual ponto serve para isso, serve para aquilo? A minha dica é, você já olhou por onde passa cada meridiano? Porque, por exemplo, pulmão você sabe, serve para respiração, para pele. Mas se você ver alguns pontos, verá que ele serve para tratar braço também. Por quê? Que passa sobre o braço. Então veja você que para tratar olho, quais pontos eu posso usar? Olhe os meridianos. Quais meridianos chegam até aqui à vista? Bexiga, VB, estômago, TA, estômago, VB, TA, bexiga. Lembrando também que existe uma relação íntima do fígado com os olhos. Isso já começa a esclarecer para você que pontos eu posso procurar para tratar vista. Mas veja que legal. Eu falei dos pontos locais, mas a gente tem os pontos distais. Lembra que os pontos distais servem para limpar calor? Portanto, irritações, infecções, vermelhidões. Olha aqui os pontos que eu posso usar. Dependendo, eu posso combinar mais de um meridiano. Mas a localização da irritação pode me indicar também qual o melhor meridiano para ser usado. Então, escolher pontos facilita muito mais quando você olha geograficamente, ou melhor, anatomicamente, a passagem dos meridianos. E lógico, as suas funções também. Aí a gente pode acrescentar outros pontos, porque você aprendeu o uso de pontos distais, proximais e locais. Hoje eu estou te dando um critério de escolha. E proximal, por exemplo, tem pontos mais próximos do tronco que talvez tenham funções específicas para a visão, como o VB 37 ou 38. A partir disso a gente vai criando a sequência de pontos que nós vamos usar. Lembrando que fígado, no caso, por exemplo, de fígado 8, fígado 7, vão ajudar a parte yin do fígado, que também colabora para a visão. Mas tudo depende de um diagnóstico preciso a partir dos sintomas, do histórico da doença e da condição que a pessoa está no seu estado geral. Portanto, uma escolha não depende só de saber o meridiano ou a função de ponto. Eu preciso de entender como a patologia está instalada, por que ela está instalada e qual o estágio atual dessa patologia. Agora, se você foi atento mesmo, você viu que a gente começou a falar de escolher pontos, escolher meridianos, mas eu falei coisas importantes sobre o diagnóstico. O que é o diagnóstico? Aquilo que me orienta a escolher quais pontos, como tratar. E para isso eu falei de você pensar no meridiano que passa sobre a região, ou que chega na região. Falei também de um critério, por exemplo, os pontos distais das pontas, que eles servem, por exemplo, para limpar calor. E em quais condições, por exemplo, na vista ele serve, ou os pontos de pulmão, por exemplo, que podem tratar braço. Mas eu não descartei o critério de um diagnóstico baseado nos sintomas, no histórico da patologia, na identificação da síndrome que está ocorrendo ou das síndromes que estão ocorrendo e em quais momentos essas síndromes se encontram. Então, veja que quando a gente se propõe a estudar sobre pontos, que pontos escolher, não dá para fugir da discussão de diagnóstico.
Isso torna muito rico para a gente o aprendizado da acupuntura, né? É aí que faz sentido qual ponto que eu vou usar para tratar olho, se é o meridiano do AVB, se é o meridiano da bexiga, se é o próprio meridiano do fígado, lembrando que eu tenho até TA para escolher. Veja como fica rico de informação, mas isso não significa que eu vou usar todos esses pontos juntos. A gente não é uma almofada de agulha. E mais, você deve estar percebendo que ponto também não é que nem uma máquina de escrever que você escolhe as letrinhas para escrever no que você quer. Sara do olho aí. Não, não é isso. Esses critérios é que vão identificar qual que é o melhor ponto para eu escolher. Se é um ponto de VB, se é um ponto de bexiga, se é um ponto de TA, se ele é mais distal, se ele é mais proximal, se eu vou ter que usar pontos locais também. Com isso, você dá um passo grande como acupunturista para se tornar um acupunturista 10K. Ou seja, dá para almejar sim faturar até 10 mil por mês só com acupuntura. Por quê? Porque você faz a coisa certa e faz do melhor jeito. Aí só resta mesmo saber como agulhar corretamente para ter o efeito que você busca com o seu tratamento.